Graça e paz, queridos. Tudo bom? Aleluia. Deus abençoe vocês, boa noite a todos. Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Peço perdão, só pude avisar aqui ao grupo do CAT. Infelizmente, eu, por forças, infelizmente, né, por motivos de força maior, eu tive que começar o curso agora às 9, senão eu ia adiar. E eu não gosto de adiar, sinceramente, eu não tenho essas pretensões de adiar. Já adiei algumas vezes por necessidade. Então você que está chegando aí, vai deixando o seu like. Hoje o chat está aberto, mas peço mais uma vez, irmãos, tenham carinho, tenham respeito por todos aqueles que estão assistindo a aula. Um boa noite, um salve, a paz do Senhor, isso aí tudo bem. Muito legal, muito bacana. Você pode deixar até o sua graça e paz. Parte agora perguntas, infelizmente não posso respondê-las aqui. Não tenho como responder para você as perguntas aqui, porque a maioria de vocês, a maioria de nós, tem perguntas assim que são só o sangue de Jesus, né? São aquelas perguntas que alguns parece que fazem perguntas, né, de quando nasceu. E aí é complicado para a gente responder aqui, que às vezes demora muito. Mas louvo a Deus por tudo, pelas vitórias, pelas lutas. E olha, semana passada, essa semana, meu Deus amado, que luta, que guerra. Que peleja, que batalha. Mas estamos aqui para a honra e glória de Cristo Jesus, ok? Enquanto estamos aqui, deixa eu aferir aqui minha câmera. Opa, pronto, quase no ponto. Estamos aí tratando de batalha espiritual. Você que ainda não fez a matrícula, faz. Olha, por enquanto eu estou na aula 6. Até a aula 10 eu aceito aluno. Depois da aula 10, infelizmente, não vou... Era para ser até a aula 8, que é a metade. Mas como está disponível todos os módulos aqui, até a aula 10 no máximo eu aceito alunos. Nosso grupo já está com 42 alunos aqui no WhatsApp. É um diferencial com relação ao YouTube, porque esses alunos perguntam, tem outro tipo de tratamento. É claro que a gente não quer sonegar informação a ninguém, muito pelo contrário. Estamos aqui para abençoar a sua vida e queremos. Então você pode fazer... Oi Lu, beijo minha irmã. Nós queremos realmente abençoar a vida de vocês. Então, um abraço de norte a sul desse país, do Iapoque ao Chuí. Um abraço ao pessoal do México, Estados Unidos, Lisboa, Portugal, Espanha. Um abraço ao Senegal, um abraço ao Japão, a Israel, a Angola. Um abraço a todos os meus amados irmãos que estão conosco, que está aqui conosco. Amém? Vai deixando o seu like, querido. Por favor, me ajude. Quando você dá like, o que acontece? O YouTube ele pega o teu canal, pega o teu assunto e joga lá para cima. Ele joga para os que são assuntos que são relevantes, né? Ele entende que há uma relevância no canal. Então é por isso que a gente pede o like. Não é questão de financeiro tá ganhando dinheiro. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu recebo do YouTube de 3 em 3 meses e olho lá e mesmo assim nem me preocupo com quanto, o que é, o que deixa de ser. Só que realmente aqui a gente consegue abençoar muitas vidas. Quando você deixa o seu like, você abençoa a vida de outras pessoas que de repente não podem frequentar uma escola, não tem dinheiro para pagar, tá aí correndo, como eu tenho recebido inúmeros recados, e-mails, mensagens, dizendo, pastor, orei a Deus pedindo para ver um canal e de repente topei aqui com o seu canal, estou sendo muito abençoado. Então isso é importante, tá bom? Isso é muito importante. Então, um abraço pessoal de Juiz de Fora, Mariana, um abraço pessoal de Votorantim, Sorocaba, Santos, São Paulo capital, um abraço BH, um abraço Macapá, um abraço Belém do Pará, um abraço pessoal de Salvador, um abraço pessoal de Chapecó, Santa Catarina, um abraço a todo esse Brasil maravilhoso, tá bom, gente? Vai deixando o like aí em nome de Jesus. Estamos com 203 pessoas aqui agora ao vivo, 210 já pulou na live. Queridos, agradeço a vocês que têm pedido os nossos livros. Dê um feedback pra gente depois o que você achou, se você foi abençoado, se não foi. Nós temos o livro físico e nós temos também PDF para você. Olha, São José do Rio Preto, São Paulo, Bênção, Mococa, Porto Alegre, com certeza Porto Alegre, minha Porto Alegre maravilhosa, Patos, Paraíba, olha aí, graças a Deus, quanta gente boa juntas, Uberlândia, olha, maravilha, um abraço a todos vocês, todas as cidades, municípios, irmãos abençoados, pessoas abençoadas no Senhor que estão aqui conosco. Nós vamos para a nossa aula de batalha espiritual e espero, em nome de Jesus, que nós tenhamos a condição de trazer hoje um bom ensino. Pernambuco também, um abraço. Guarulhos, glória a Deus, amanhã estou aí descendo em Guarulhos, estou indo para São Paulo. São Pedro da Aldeia aqui no Rio de Janeiro, Deus abençoe também. Olha o Rio, Caxias, Deus abençoe. Nova Iguaçu, Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Não, tem sim.
Natal, Deus abençoe Natal, São Luís do Maranhão, Deus abençoe, Ceará, Fortaleza, Deus abençoe, Recife mais uma vez, Deus abençoe, glória a Deus, Minas Gerais, Porto Alegre, Saquarema aqui no Rio, Pernambuco, Curitiba, Curitiba, Deus abençoe, Catu, Bahia, Lagoa Santa, Minas Gerais, é verdade. Planaltina de Goiás, Deus abençoe o povo de Planaltina de Goiás, Deus abençoe Uberlândia, Amazonas, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Paracambi aqui no Rio, Deus abençoe a todos os meus irmãos de todas as cidades do Rio de Janeiro, todos os municípios de todas as cidades do Brasil. Ok, queridos? Vamos então para a nossa aula, mas antes vamos orar. Eu peço a vocês agora dar um tempinho, vamos fazer oração, porque a matéria que a gente trata é uma matéria muito importante, muito complexa, matéria que precisa de toda a concentração, todo o foco e toda a proteção espiritual da parte de Deus, tá bom? Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, queremos acalmar a nossa mente, acalmar nosso coração, queremos colocar nossas vidas no teu altar, adorar a ti com gratidão, primeiramente dizer muito obrigado por nossas vidas, muito obrigado pelo ar, pelo pão, obrigado pela família, pela casa, pelo teto, pelo trabalho, pelo sustento. Obrigado pela grande salvação, a misericórdia que veio nos alcançar através da graça. Obrigado pelo Espírito Santo, o teu Espírito que habita em nós. Obrigado por nossas igrejas, líderes, irmãos, amigos. Gratidão, gratidão, gratidão a ti, Senhor, nós temos. Pai, nessa hora pedimos que o Senhor venha cobrir nossos lares, nossas casas, cobrir nossas mentes, a armadura de Deus que temos pedido a Deus, que nós temos, ó Deus, buscado para encobrir nossas almas, encobrir, ó Deus, o nosso ser, para guardar e resguardar a nossa integridade espiritual. Repreendemos agora todo espírito contrário, repreendemos toda obra contrária, repreendemos sim, ó Deus, agora em nome de Jesus. Vá passando ao largo de toda a casa de homem e mulher de Deus. Em nome de Jesus, dou uma ordem a todos os espíritos malignos que me ouvem agora no invisível, que me ouvem pelo canal, pela internet, que me ouvem no reino espiritual. Ordenamos agora, saia, saia, e que o Espírito Santo venha. Senhor, envia teus anjos também nos nossos lares, nossas casas, que nenhuma manifestação contrária, nem tecnológica, nem de animais, nem, ó Deus, humana, possa interferir aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, nós te agradecemos, reconhecemos que só Jesus é Salvador, só Jesus é Senhor e só o Senhor é Deus. Muito obrigado, nós assim te agradecemos por cada irmão que está aqui, por cada querido que está nos talvez vendo pela primeira vez e que essa aula possa ser bênção para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, queridos. Vamos lá. Olha, amados, ainda não, o YouTube não liberou os valores do Superchat, né? Os irmãos têm colaborado aí para mandar para os nossos missionários lá no Senegal. Mas no dia que o YouTube liberar, acho que tem R$140, estarei liberando para o pessoal no Senegal e vou prestar contas a vocês, tá bom? E eles vão gravar um vídeo agradecendo a vocês por essa oferta que vocês têm colocado aqui no canal. Então, se você te sentir no coração de deixar os R$5, R$10, não importa, eu não quero dizer quanto o valor para não te influenciar. Mas saiba que todo o valor que você colocar aqui vai para os nossos missionários, Maria Fanny Condor e Jean-Luc Mendy, o nosso Benoit, que está lá em Senegal, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida já de antemão. Então, nós estamos hoje assim, se inscreva aí no nosso canal, estamos preparando um vídeo para o Reconnect Nova Vida, é um canal que eu separei, um canal que vai trabalhar com dicas de vida, coach, comportamento, a sua rede social, por que você não consegue emprego, por que você não consegue namorar por muito tempo, por que não está dando certo seus relacionamentos, seu ministério, por que isso está acontecendo com você. Esse é um canal que nós vamos trazer ao seu coração um pouco, desculpe, eu não quero ser arrogante, só assim, um pouco de sabedoria, um pouco de conhecimento, um pouco de área técnica, área tecnológica. Nós vamos falar um pouquinho de comportamento, amizades. Então, se inscreva no canal e seja abençoado. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Vamos lá. A nossa aula de hoje, identificando o invisível. Meu Deus, aula 6. Nós vamos falar de identificação do invisível. Vai deixando o seu like, querido. Você que já chegou, já conhece o nosso trabalho, já sabe como é que termina aqui, graças a Deus. Deixa seu like, nos ajude enquanto canal, para que o canal cresça dentro do YouTube, para que seja uma referência de batalha espiritual, referência de espiritualidade, referência para nossos irmãos, para que possa abençoar pessoas que estão longe, em outros países aí. Tem gente que vocês não entendem, tem gente que está na Finlândia, onde a igreja fecha por 3 meses. Você acredita nisso? 3 meses a igreja fecha quando vem o verão. Tem gente que está no mundo islâmico, eu não vou falar o país agora, mas
não pode frequentar a igreja, não pode ter nem Bíblia e tem dificuldade. Então o canal ele é uma forma de ajudar essas pessoas a entrar no reino de Deus de uma forma plena, simples, e aí você pode abençoar os irmãos quando você dá like no canal, quando você dá like no assunto, o canal ele se projeta dentro do YouTube, o algoritmo, né, do YouTube está na moda agora, os algoritmos, a inteligência artificial, ele coloca o canal para cima, o assunto em voga e nos ajuda também a aparecer Tá bom, gente? Então Deus abençoe vocês de forma tremenda e poderosa. Então vamos lá, querido, identificando o invisível. Por que que nessa sexta aula nós vamos falar disso? Por que que nessa sexta aula nós vamos abordar essa questão de identificar o invisível? Porque quando Paulo lá em Efésios 6, que é a base de todo texto de batalha espiritual, a gente começa com Efésios 6, 10... No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados, potestades, dominadores, blá, 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 blá. Aí Paulo fechando, né? E com toda oração e súplica no Senhor e por mim também, tal. Legal. Mas se você notar uma coisa, só a armadura de Deus, conforme estudamos na aula passada, e você que não assistiu, está chegando pela primeira vez, vai na aula 5, a 4 e a 5, e você vai ver o assunto armadura de Deus. Só que a armadura de Deus é uma defesa. Lembramos que a armadura é um conceito. Se nós voltarmos à aula para que você compreenda mais uma vez a armadura de Deus, estou fazendo um vídeo só sobre a armadura de Deus. Você viu, a aula da semana passada acabou nos levando a essa necessidade de fazer um vídeo só sobre a armadura de Deus. Mas aí você vai entender que a armadura de Deus é um conceito. Qual conceito que é? O conceito da verdade, o conceito da justiça, o conceito da paz, o conceito da fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Então, se você botar oração, palavra, salvação, fé, paz, justiça e verdade, são atitudes, são conceitos, são ideologias, são espiritualidade. Então, na verdade, você está trazendo para você um conceito mental. Verdade não vai cair do céu, justiça não vai bater na tua porta, a paz não vai forçar você a ter, a fé não será imposta por ninguém, a salvação é um dom gratuito, Deus não vai te obrigar a ser salvo, a palavra de Deus você lê se quiser, medita se quiser, e a oração mesma coisa, você vive se quiser. Então a armadura de Deus é um conceito espiritual, ok? E se é um conceito espiritual, mental e psicológico, é um conceito para a sua vida humana, psíquica, social, acima de tudo, onde você se guarda, tá bom? Não está me vendo? Olha, eu estou aqui, querido. De repente, veja aí se tem algum problema no vídeo de vocês. Irmãos, vão deixando o like aí, tá bom? Me ajude aí, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Por que nós temos que saber coisas do invisível? Não, vou deixar bem claro. A matéria aqui não vai levar você a buscar conhecimento sobrenatural. Aquela coisa da curiosidade. Não, nós não somos curiosos. Não vamos entrar em curiosidades. Nós vamos entrar aqui em investigações. Nós estamos investigando biblicamente. Por que eu tenho que saber das coisas invisíveis? Porque a sua luta não é contra seres humanos, carne e sangue. A sua luta é contra principados, potestades, dominadores, exousias, cosmocrátoras, como diz no grego, poderes do cosmos. Ou seja, a sua luta não é contra o vizinho, não é contra o cracudo, não é contra a política, não é contra o Lula, nem contra o Bolsonaro, não é contra a Alckmin. A luta não é contra a política, não é contra o STF, a gente se manifesta porque tem que se manifestar, somos cidadãos, mas a sua luta está além disso. A sua luta é no mundo invisível, um mundo que, na verdade, maquina. É o esquema, é o sistema, é a engrenagem que maquina tudo isso. É muito complexo o assunto, por isso que eu peço até para vocês não fazerem perguntas por enquanto. É muito complexo porque é um jogo de xadrez. Eu falo na minha igreja, gente, batalha espiritual é um jogo de xadrez. Se eu posso usar uma analogia, um paralelismo de um jogo, xadrez. Por quê? O jogo de xadrez é um jogo de paciência, é um jogo de ciência, é um jogo de sabedoria, é um jogo de estratégia, é um jogo que você tem que tomar muito cuidado antes de jogar uma peça, é um jogo que você tem que pensar o que você vai perder, o que você vai ganhar. Batalha espiritual é isso. Não é levantar a mão, dar um glória, pei! Quem dera fosse. Né? Quem dera, mas não é. E nós vemos na Bíblia o quanto isso é uma realidade no Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje para nós também, tá bom? Então, vamos ver hoje, mais uma vez, as identificações, ou como nós vamos identificar o invisível. Nossa guerra, as armas da nossa milícia. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das
fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5. Eu gosto muito desse texto. As armas da nossa milícia não são armas humanas. Satanás não tem medo de pastor famoso. Satanás não tem nenhum receio de cantor que vendeu 1 milhão de cópias gospel. Satanás não tem medo de igreja que tem 100 mil membros, 200 mil membros. Satanás não tem problema nenhum com irmãozinho canelinha de fogo, irmãzinha do reteté. Satanás não tem medo de crente. Satanás teme um homem e uma mulher cheios da presença de Deus. Satanás teme muito mais o quietinho, aquele que tem um espírito profético e é muito mais comedido, é mais sábio, é mais maduro do que aquele que fala, que agita e que põe dedo na cara. Satanás, ele observa muito mais as pessoas que estão no nível de maturidade com Deus, porque essas possuem algo que a maioria de nós, a maioria dos crentes não possui. Elas chegaram num nível espiritual de maturidade, de entendimento do que elas são com Deus, do que elas têm com Deus, e Satanás teme essas pessoas porque essas pessoas são um perigo para o reino espiritual da maldade. Essas pessoas oferecem uma resistência, não só intelectual, de sabedoria, mas acima de tudo uma resistência espiritual e uma resistência profética muito grande. E hoje nós vamos falar muito sobre o profético. A batalha espiritual é intrinsecamente profética. A igreja ela é profética e apostólica, sem falar de cargos humanos, pelo amor de Deus, tá? Vamos entender que profético e apostólico é o que a igreja é. Não vamos entrar hoje aqui, nem quero aludir títulos para homens, para pessoas. Eu estou falando da igreja. A igreja ela é profética e a igreja ela é apostólica. Então vamos lá. O que ocorre com essa questão da guerra, as armas da nossa milícia? Por que Paulo fala isso aos Coríntios, na sua segunda epístola aos Coríntios, de armas espirituais? Quando ele fala as armas da nossa milícia, ele diz o seguinte: a arma da minha milícia não pode ser hermenêutica, a exegese, não pode ser simplesmente o meu saber, o meu conhecer, não pode ser simplesmente as minhas experiências, eu tive várias experiências, então isso me coloca... Não, negativo, as experiências servem para que eu possa amadurecer. Se eu não consigo amadurecer com as minhas experiências, eu vou virar um Indiana Jones de Cristo. Isso se Jesus me quiser como Indiana Jones, né? Porque não existe esse corinho, não existe. Então, esse louvor, essa adoração não existe na igreja. Então, caçadores de aventuras também não tem na igreja. Então, vamos entender que as armas da nossa milícia, elas não são mentais, elas não são armas intelectuais, teológicas, filosóficas. O conhecimento é importante. Eu digo isso porque eu preciso dele, eu estudo. Eu tenho necessidade de conhecer muitas coisas, mas tudo que eu conheço, tudo que eu sei, tudo que eu estudo, tudo que eu passo a ensinar o saber, se não estiver posto dentro de um cabedal espiritual, se não estiver posto dentro de uma necessidade em Cristo Jesus, se não estiver posto debaixo de uma autoridade espiritual de Deus, de nada adianta. Não adianta nada eu saber muitas coisas. Olha quantos homens, não vou citar nomes, mas olha quantos homens você conheceu, conhece, quem tem a minha idade, por exemplo, mais de 40 anos, já ouviu falar de grandes homens que caíram. Caíram de diversas formas. Caíram da graça, não vou entrar em questão de adultério, roubo, mentira. Caíram, simplesmente caíram. Caíram da graça, por que caíram da graça? Porque em algum momento entraram na síndrome de Lúcifer. Entraram justamente naquele aspecto onde Satanás tenta Jesus lá no deserto, em Mateus 4 e Lucas 4. Tu não és filho de Deus? Olha as pedras aí. Transforma as pedras em pães. Tu não és filho de Deus? Está escrito lá. Se você, Salmo 91, se você se atirar daqui, lá no pináculo do templo, aos anjos dará ordem a teu respeito. Tu não é filho de Deus? Se tu prostrado me adorares, tudo isso eu te darei, porque isso tudo é meu. Entenda, ali é uma guerra mental. Uma guerra mental, ali não é guerra espiritual, não. Ali é o Jesus de Nazaré, o homem, o 100% homem, o 100% ser humano, está sendo tentado nas suas necessidades fisiológicas, fome, sede, tentado nas suas necessidades psicológicas e psicossociais. 3 níveis de tentações ali, não foi tentação espiritual. A tentação foi humana. Só que o próprio Paulo disse que não virá sobre nós tamanha provação ou tentação a qual não possamos suportar. E em vindo Deus nos dá escape.
Então nós precisamos entender que batalha espiritual não é só a emoção de sair, ver demônio, botar a mão, sair em nome de Jesus, ato profético, tocar chofarim, mapear a cidade, tudo isso é muito bom. Eu, quando comecei nisso lá com meus 30 anos de idade, 18 anos atrás, eu falei, uau, é isso que eu quero, emoção, tal. Só que Deus foi nos mostrando que não é bem assim, não dá para ir no campo da emoção, não. Batalha espiritual você está mexendo com os seres da maldade. Eu não esqueci aos amados irmãos num vídeo só sobre minhas experiências espirituais para alicerçar sua fé, só e nada mais, tá bom? Evito fazer propaganda de mim mesmo porque o foco não sou eu, o foco é Cristo. O foco é Cristo trabalhando em mim e você. Então, por isso que eu evito entrar muitas questões minhas para que a gente não perca o foco e nem entre idolatria humana, tá bom, gente? Mas eu passei já cada perrengue, gente, pelo amor de Deus. Batalha espiritual, ver filho indo para o hospital, chegar lá, e eu vindo na Ponte Rio-Niterói, vendia livros no carrinho, um fusquinha, balançando a Ponte Rio-Niterói. Quem é do Rio conhece quando dá aquela ventania na ponte, né? Kombi, Fusca, meu Deus, estou falando de 20 anos atrás. E de repente falei, minha esposa ligou, a Ana falou assim, olha, o Jefferson, hoje meu filho está com 28 anos, falou assim, olha, o Jefferson está no hospital com uma dor aguda do lado no ventre, e os médicos não sabem, estão fazendo várias, não sei se na época existia tomografia, mas eram exames de rotina, e eu no carro comecei a orar, falei, Senhor, o que está vendo? E Deus falou assim, tira ele de lá, que foi uma seta, na área ventral. Nós vamos estudar isso lá na frente. A área ventral é uma das áreas que são mais afetadas. A área da emoção está no ventre. A gente fala de coração. Coração, o pessuche, ou psique, o coração, o cardia, ele é muito grego. No hebraico, no Antigo Testamento, todos os sentimentos estão, se você ler os Salmos, todos os sentimentos estão no ventre. E se você estudar fisiologia, estudar medicina, a área de fisiologia, biologia e outras coisas mais dentro da medicina, você vai ver que todas as nossas emoções, tem dia que você tá, se você toma um susto, você se urina. Desculpa aqui, tem gente que se defeca, porque o sistema nervoso libera uma descarga química tão grande que é laxante. Você dá dor na barriga, sente frio na barriga, dependendo das emoções. Então vamos entender uma coisa, essa percepção de que o corpo, a somatização do espiritual, eu ensino uma coisa em outras matérias, mas para você aprender aqui na aula 6, toda enfermidade, eu estou trazendo desde Adão, toda enfermidade ela nasce no âmbito espiritual, se você não sabe. Deus abençoe, vai deixando o like aí, meu querido, mesmo que você não conheça, nos ajude, tá bom? Deus abençoe você, nos ajude nessa live, nessa aula. Temos 308 pessoas aqui ao vivo, olha que bênção, batemos o recorde da última aula. A última aula tinha 240, 250, alguma coisa assim. Deus abençoe, sejam bem-vindos, se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? E Deus falou assim pra mim, vai lá e tira ele. E quando eu cheguei no hospital, na clínica, eu falei assim pra minha esposa, eu vou arrancar ele daí. E a enfermeira falou assim, como é, senhor? Ele não terminou os exames. Eu falei, não, ele terminou sim, eu vou tirá-lo. Falou, o senhor vai ter que assinar aqui. Eu falei, então tudo bem, eu vou assinar, me dá aí. Assinei o termo de responsabilidade, tirei meu filho do hospital, botei ele dentro do carro, levei ele para casa, no quarto dele, dobrei meu joelho, ele era um menino de 12 anos, 10 anos, se eu não me engano. 9, 10 anos, impus as mãos na cabeça dele, e aí Deus começou a me mostrar algumas coisas. E eu comecei a orar, botei a mão nele, lembra disso até hoje. E fiz assim, em nome de Jesus, porque ele falou, pai, tô com dor. E eu botei a mão na cabeça e disse, você vai dormir agora em nome de Jesus. Dorme, pum. Ele, pum, apagou. Ficou. E eu fiquei ali no quarto com ele. Era uma beliche, né, cama dupla, cima e embaixo. É beliche, bicama, agora eu não sei qual é o conceito, né, que tá no chão, que tá no alto. E de repente eu também fui cochilando. Quando eu cochilei, queridos, eu vi 3 lagartixas no teto. Lagartixa no teto, mas elas eram grandes, tamanho talvez desse controle aqui, muito grande. E eu olhava assim, e aquela coisa no inconsciente, sabe, subconsciente, inconsciente não, subconsciente, falando assim, e lagartixa, é bom que elas comem moscas, olha a minha cabeça, é bom que ela tem mosca, que ela come mosca. Quando eu olhei para aquilo, eles abriram a boca. Entenda bem, gente, eu estava numa interação humana e espiritual já, tá? Não estava tendo alucinação, não. Quando eu falei isso, elas abrem as suas bocas, seus dentes são como de jacaré, mas muito mais afiadas, e as caudas eram como de escorpião. É uma visão espiritual, antes que alguém chegue aqui pegando o bonde andando e não entenda o que eu estou falando. Não é supernatural, não, tá? Sou eu, há quase 20 anos atrás, uma das experiências que eu tenho nessa área.
E aí, de repente, quando eu fiz isso, uma delas se desprendeu do teto e, pum, caiu em pé. E olhou, né? Ficou na minha direção do chão e fazendo... E eu, naquela... É interessante, alguém já me pediu que fala sobre terror noturno, paralisia do sono, a gente vai chegar nisso lá. E eu, pum, falei assim, aí eu, em nome de Jesus, eu te repreendo, mas falei com muita autoridade, apesar de estar entre mundos. Eu, em nome de Jesus, te repreendo, porque ela também levantou uma cauda, essa lagartixa tinha como se fosse uma cauda de escorpião. E eu falei, isso aqui não existe, isso é andrógeno, não existe isso aí, isso é o que é isso? Uma mitologia grega? Que bicho é esse? Quando eu fiz isso, eu acordei muito assustado. Acordei assustado porque aquilo naquele momento me deu um start, me deu um despertar. Opa, que é isso? Quando eu levantei, fui ver meu filho. Ele estava com febre. Naquele momento a febre dele foi embora, se estancou e foi embora. O que eu quero dizer isso com vocês? Discernimento de espíritos. Quando você está ligado no reino espiritual, a arma que você tem que usar, é claro, se tem alguém doente, use os médicos. Se você precisa de um remédio, tome o medicamento, não exagere, não abuse. Se você precisa da ciência, utilize a ciência. Quem sou eu para dizer não utilize a ciência? Eu sou fã da ciência. Só que a ciência tem limite, tem um teto. Chega um momento que a ciência diz assim, não dá para nós. Chega um momento que o dinheiro da ciência, a sabedoria da ciência, o conhecimento da ciência fala assim, acabou. Porque a ciência pauta por aquilo que é empírico, aquilo que ela pode provar, aquilo que é laboratorial, aquilo que ela pode testemunhar, aquilo que ela pode botar no papel. E as coisas espirituais você não coloca no papel. As coisas espirituais é muito para quem está vivendo. Por isso que muitas vezes a pessoa, quando ela não tem maturidade para contar, ou para falar, ou para expressar o que ela vive, ela é tida como maluca, como doida. Desculpe aqui, o termo esquizofrênico é forte, mas a verdade as pessoas acabam dizendo, quem sabe fulano tem esquizofrenia? Chega um momento que as pessoas ficam assim, a pessoa que está vendo isso, está vendo aquilo. Então vamos compreender que é necessário que o discernimento de espírito é o primeiro grande dom, é a primeira grande arma que nós temos. E é necessário que haja isso sobre nós. A armadura de Deus é importante, mas a nossa guerra precisa de armas que não são somente as armas humanas. Aliás, não é primeiramente essa frente a de arma humana ou de armas humanas. E aí nós temos que entrar no profético. O profético na batalha espiritual é o quê? Vamos lá, 1 Coríntios 12, 10. E a outro porque está continuando o verso 9, tá? E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas. Ou seja, dentre os 9 dons que Paulo elenca aqui no capítulo 12, eu grifei, separei, mudei aqui, o dom de discernir os espíritos. Paulo diz que isso é um dom, e é verdade, primeiramente. Olha que foto interessante, tirou a máscara, o que tem por trás? O discernimento de espíritos é isso, é você conseguir ver o que está por trás, é você conseguir entender o que está por trás. Sabe, a gente às vezes está na igreja, e eu vou falar sobre isso aqui agora um pouquinho, e a gente acha assim, não, aquela igreja é uma bênção. É uma bênção por quê, irmão? Porque você se emociona? É uma bênção por quê? Porque tem uma dança profética? Porque tem um teatro e todo mundo vai de preto. Olha, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu acho que toda ferramenta evangelística na igreja, quando é usada com responsabilidade, quando ela é usada com temor, quando ela é utilizada de forma responsável pelo líder, pelas pessoas, deve ser usada. Mas entenda, são ferramentas de evangelismo. São ferramentas para você conquistar pessoas que não conhecem Jesus e trazê-las para a igreja, trazê-las para Cristo. Irmãos, vão deixando o like, tá bom, queridos? Deus abençoe vocês, tá? Fiquem com Jesus aí, e fiquem conosco também. Vamos assistir aqui, a nossa aula. Então, o que acontece? É importante, só que a gente tem que tomar cuidado. A área artística, ainda estou com parênteses aberto, tá, gente? Vou fechar. Não esqueci o assunto, não vou sair do assunto. Eu sou músico, nasci no Evangelho, sou compositor, sou escritor, ou seja, de certa forma sou afiliado na AMAR, Associação de Músicos e Arranjadores, tenho minha carteirinha de músico, né? Tenho composições, mais de 100 composições, todas registradas, tenho seis livros, ou seja, trabalho na área chamada artística. E dentro da igreja a gente toma cuidado porque músicos, cantores,
pessoal de teatro e dança, tem uma probabilidade na alma muito grande de serem tentados pela vaidade. A vaidade é justamente o oposto da humildade. E a gente, quando está falando de discernimento de espíritos, um dos degraus do discernimento do espírito é a humildade. Humildade, muita humildade. E às vezes nós perdemos essa capacidade de entender e discernir o que está por trás de uma obra. E às vezes você vai para uma igreja, e eu não quero falar de igreja de ninguém, nem igreja nenhuma. E às vezes você vai numa igreja, e seja ela qual for, e você vê lá, poxa, naquela igreja é boa, que aquela igreja tem grupo de dança, aquela igreja é boa porque tem teatro, aquela igreja é boa, olha, você só sabe se uma igreja é boa pelo nível de espiritualidade dela, pelo nível de unção, de poder, de convencimento, de transformação, porque ganhar pessoas para Jesus é a coisa mais fácil do mundo, porque quem convence o homem do pecado, do juízo, da morte, do inferno é o Espírito Santo, não é você nem eu. O difícil para nós é cumprir o que Jesus diz e de fazer discípulos, porque fazer discípulos significa acompanhar, ensinar. E para você ensinar, você tem que dar o que você tem, a gente só dá o que tem. E é aí que você conhece uma igreja, quando você vê o que ela está dando para a ovelha. Se é alimento sólido, se é caráter de Cristo, se é uma nova personalidade, se é santidade. E eu não estou falando de usos e costumes, não estou falando de roupa, não estou falando de cabelo, eu estou falando de caráter, coisas internas. Sabe, então na verdade, a gente precisa começar a discernir até igrejas. Eu vou falar disso aqui, discernir profetas. Ah, o profeta falou comigo. Ok. Sabe por que profetas falam conosco? Deixa eu fechar o parênteses aqui agora. Pergunta, sabe por que profetas falam conosco? Porque Deus não está conseguindo falar com a gente. Porque quando Deus fala com você, Ele usa muito pouco profetas. E tem gente que é viciada em profecia, tem gente que é viciada em ter alguém falando alguma coisa para ela. Tem que ter alguém. Irmão, Deus não te mostrou nada, não. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Pastor, Deus falou alguma coisa contigo? Eu falei, Deus fala várias coisas. Ó, como Deus fala? Deus é lindo, Ele fala coisas demais. Não, para mim. Ah, para você não, não tem recado não. Não sou o Correio do Céu. Não sou o Sedex do céu. Não sou o Fidex do céu. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Ah, mas eu não consigo, porque infelizmente você ainda não alcançou a humildade e a sensibilidade para isso. Sabe, o dom de discernir espíritos está falando para fora. Mas para eu pedir o dom, ou para eu clamar ao Espírito Santo que ative em mim o dom de discernir espíritos, eu preciso de alguns pré-requisitos em mim. Quais são os pré-requisitos para que o dom de discernimento se ative em mim? Primeiro, eu preciso ser uma pessoa sensível. E para eu ser sensível, eu tenho que parar a minha velocidade mental. Preciso aquietar e saber que Deus é Deus. 2, eu preciso abrir mão dos meus quereres, ou daquilo que eu quero do mundo. Silvana, Deus te abençoe. Muito obrigado, tá, Silvana? Silvana e mais outra irmã que também depois que me perdoe, na hora eu não vi. E o que eu quero, o que eu busco. Sabe, quando Jesus fala assim, nós juntei tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem vão corroer, o ladrão vai roubar, antes eu juntei tesouros no céu. Jesus não está entrando com um papo pietista, não. Jesus está falando o seguinte, olha, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ou seja, onde você coloca a sua atenção e intenção, ali está a sua vida. Ao pensar nas coisas do alto, Paulo fala sobre isso. Pensar nas coisas do céu, não nas que estão aqui embaixo vai passar, você vai morrer. Então pense nas coisas do alto. Sabe, infelizmente as pessoas estão perdendo a capacidade de interação com o Espírito Santo de Deus. Aquilo que os antigos conseguiam nos anos 1900 e alguma coisa, avivamento de Azusa, avivamento de Gales, os avivamentos chamados pós-modernos, ou os modernos, perdão, porque nos anos 1900, com a chegada de Gunnar Wing, Daniel Berg aqui no Brasil, e outros homens de Deus, mulheres de Deus, que a gente conhece a história, a gente foi perdendo essa capacidade e trocando isso. E isso é satânico. E isso é estratégico. Nós vamos ver isso aqui agora. Então, eu preciso desse dom, desse discernir espírito. Eu preciso aprender a discernir espírito. Gina, Deus te abençoe. Olha bem, o profético na batalha espiritual. Por que eu preciso do profético na batalha espiritual, gente? Preste atenção. Obras espirituais e malignas. Eu preciso discernir obras espirituais e malignas. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai por mim. Como diz outro, vai na minha que tu vai se dar bem. O que tem, olha o que eu vou falar para você. O que tem de satanista dentro de igreja, hoje mais ainda que nos anos 90. Tem gente que está falando línguas. Tem gente que está dando lugar para quem eu não sei, para Deus e que não é.
Tem gente que prega, toca, canta e depois sai da igreja debocha. Eu falo porque eu já fiquei em hotéis, já vi cada coisa, já ouvi cada coisa. Cheira cocaína, fuma, maconha. E vocês sabem que houveram escândalos no final do ano desse ano pra cá. Sem nomes, por favor, tá, gente? Não entrem nessa de botar nome de ninguém, não. Gente que não é nem mais adultério, porque a pessoa que tem mais de um amante, para mim, é prostituta ou prostituto. Adultério é quando você trai marido e esposa. Fornicação é quando você tem relações maritais antes de casar. E prostituta e prostituta, ou seja, prostituição é aquele que tem milhares, dezenas, centenas de parceiros. Então tem gente dentro da igreja pregando, está em prostituição. Presta atenção, vamos dar nomes aos bois. Fornicação, solteiros que têm vida marital. Adultério, casados que traem seu cônjuge com outro. Prostituição, casado ou não, importa se solteiro ou não. Tem vários amantes, vários relacionamentos amorosos sexuais. Estão dentro da igreja. E essa pessoa está botando a mão na sua cabeça. Ai, pastor, como saber? Discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Sabe, a gente tem aí, ô Alessandra, uma maneira de você ter um superchat, tá? Dá uma olhadinha lá onde você escreve aí. A gente fica preocupado, a gente fica coando um mosquito engolindo o cabelo, gente. O reino espiritual, ele se movimenta de uma forma muito suave. Não é brusco, porque olha só, se Satanás aparecer para você na madrugada, se Satanás aparecer para você e falar, cheguei. Meu irmão, tu vai dar um salto, tu vai dar um duplo carpado na tua cama, tu vai ficar de joelho até amanhecer clamando o sangue de Jesus. Nós somos assim, a gente corre para Deus. Deu ruim, corre para Deus. Deu ruim, corre para Deus. Deu ruim, corre para Deus. Então Satanás sabe que se ele vier bradando como leão na tua vida, você vai falar, opa, eu quero Jesus. Paro de fumar, paro de beber, paro de prostituir, eu quero Jesus. Então Satanás não vem, ele vem como anjo de luz. Mete o pé para Jesus. Jesus, o leão tá ali. Quem mandou tu ir lá para fora? Você tá seguro perto de mim, mas a gente que paga para ver. Nós gostamos de pagar para ver. Então, gente, a gente não tem, infelizmente, essa capacidade. Eu não estou falando para você ficar julgando as pessoas que estão lá na frente, não. Pelo amor do santo Deus, tá? Antes que alguém depois escreva para mim lá, depois do culto. Pastor, você está julgando, não estou julgando ninguém. Não quero que você vá para o culto. Agora, o Espírito que está no pregador está em mim. O Espírito que está no ministro de louvor está em mim. O Espírito Santo que está no músico, está em mim. Se o Espírito Santo que está em mim, o Espírito Santo verdadeiro, está na irmã, lá do corpo de dança, que está dançando uma dança profética, o nome que cada um quer dar, está em mim. Então, se é o mesmo Espírito, nós vamos falar a mesma língua. Agora, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, isso, é isso aí, Paulo. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. E, de repente, eu olho e vejo aquele irmão tocando, vejo aquele irmão pregando, vejo aquela irmã cantando. Presta atenção, não estou julgando, é que eu começo a me sentir mal. Eu fico, Deus, tem alguma coisa errada. Aí você pede até perdão, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, Senhor. Eu estou julgando meu irmão. Senhor, tem misericórdia, estou julgando a minha irmã. Jesus, a palavra de Deus diz, não julgueis e não sereis julgados. E estou eu aqui, olhando para o irmão, julgando meu irmão. Meu Deus do céu. Como é que eu posso estar fazendo isso? Você, na verdade, não está entendendo o discernimento de espírito. O Espírito Santo está renegando. O Espírito Santo está, na verdade, a palavra-chave que eu quero dizer assim, está rejeitando aquela adoração. O Espírito Santo dentro de você está rejeitando aquela palavra. O Espírito Santo está rejeitando aquele agir. Vocês estão entendendo? É o discernimento de espíritos vindo em você. Você não tem que falar nada. Você tem que ficar na sua. E prestar atenção e entrar em oração. Entrar em oração no Espírito, não é espírito de oração. Não vamos quebrar, irmãos, nada de espírito de oração. Não existe espírito de oração. Oração no Espírito, tá bom? Você entra em oração no Espírito, não espírito de oração. Não existe o Espírito. Quem é esse cara? O Espírito de oração. Que dom é esse? A uns pelo Espírito, o Espírito de oração. Não existe, tá bom? Você entra em oração no Espírito. Então, gente, você olha para aquilo e diz, uau, Pai, o que está acontecendo? E você vai orar, Senhor, o teu Espírito está discernindo algo em mim? É verdade? Talvez naquele dia você não vá saber de nada.
Naquele dia talvez você não vai entender nada, mas vai chegar em tuas mãos, aos teus ouvidos, algo com relação àquela pessoa. Então você precisa saber que está havendo uma obra espiritual ali. Aí você diz, mas aquele irmão já vi ele curando. Ah, mas aquela irmã já vi ela profetizando. Pastor, aquela irmã, eu já vi aquele irmão fazendo... Jesus fala, cautelai-vos. Muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. E vão falar coisas e fazer coisas que vão até dizer, eis o Cristo aqui, eis o Cristo. Não creiais. Estou usando parafraseando. Corra deles. Corra desse pessoal. Se você tem um discernimento de espírito, você sabe quem é de Deus e quem não é. Você sabe quem é de Deus e quem não é de Deus, gente. Testifica o Espírito que está em você e em mim. Eu estou aqui, talvez a milhares de quilômetros de muitos irmãos, mas o que eu estou falando aqui está testificando com você aí agora, online, chegando atrasado, com delay, não importa. Vai ver daqui a 1 hora, você está me vendo aí daqui a 1 hora, vai ver 6 dias depois, vai me ver 1 ano depois, pega a data de outro e fala assim, meu Deus, eu estou sentindo Deus falando através desse homem. Ou não. Entenda? É assim que funciona. Não adianta ficar, gente, creia em mim, por favor, estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Não, isso não precisa, se eu sou de Deus. Estou falando da parte de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, você aí do outro lado, que também é de Deus, que tem a parte de Deus, você vai falar, não, o que ele está falando é de Deus. Como outros irmãos aqui no YouTube, com certeza são usados para isso. Então vamos lá, voltamos aqui à nossa percepção. Obras da carne. Como tem obras da carne na igreja? Como tem obra da carne em falso crente? Gente, a igreja é feita de joio e de trigo de joio. Chato, né? Quem é o joio? Não sei, não posso julgar ninguém, não vou julgar ninguém, não sei quem é joio. Só que uma coisa eu posso te dizer. Pelos frutos se conhecem uma árvore. O abacate vem do abacateiro, a laranja vem do pé de laranja, o limão vem do limoeiro e por aí vai. Vamos entender uma coisa? Por que Jesus atribuiu joio e trigo? Vamos explicar aqui. O joio e o trigo são muito parecidos. Gente, deixa o like aí, bom? Lembrar aí, Paula. Deixa o like aí, gente, tá bom? Vai nos ajudando. O joio e o trigo, o semeador, ele prepara a terra. Quem é do interior sabe que eu vou falar. Prepara a terra, naquele tempo parava. Vinha com as sementes de trigo e ia lançando. Pum, 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 pum. Eu tô com... Não vou dizer que é um livro, que eu só fiz algumas anotações sobre a natureza do joio. O que acontece é que os animais, principalmente pássaros, eles vão pegando uma folhinha ali, uma fruta aqui, e eles de alguma forma transportam. Deus abençoe a Alessandra, Deus abençoe vocês e a todos vocês que têm colaborado e abençoado a obra de Deus através desse canal. E o joio é plantado. Ok? Só que você vai lá e planta joio. Perdão. Trigo. Você planta trigo. Mas de repente você vai vendo os brotinhos de trigo crescendo na terra, e de repente nasce outro juntinho, grudadinho. Para mim e para você que somos leigos em agricultura, você vai dizer assim, pô, tá legal, olhando de longe você vai ver aquele campinho subindo, mas para quem conhece bem o trigo de perto, vai falar assim, ih, crescendo joio junto, olha lá. E aí eles vão crescendo. A parábola de Jesus, quando ele fala assim, um dos trabalhadores falou assim, olha, tem joio aí na plantação, patrão. Vamos arrancar esse joio? E o patrão falou assim, não, agora não. Porque se vocês arrancarem o joio, o trigo morre. Por que o trigo morre? 2 coisas vocês vão aprender agora. Porque as raízes se entrelaçam debaixo da terra. O joio cresce junto com o trigo, ele faz o que com a raiz do trigo? Ó, entrelaça. Se você arrancar o joio, você arranca o trigo. Aí o que ele fala? Deixa o trigo amadurecer. Deixa o trigo amadurecer, e até porque quando o trigo amadurece, o joio se apresenta. Qual a diferença do joio e do trigo? O trigo é aquele caulezinho fininho, e na ponta ele tem um pendãozinho com vários grãos. É quase uma espiga de milho, só que só para você entender, quem não conhece. Depois você vai e procura lá. O que acontece com o trigo? O trigo, conforme vai crescendo, vai pesando o pendão dele. Como vai pesando o pendão, o que ele faz? Olha o que o trigo faz quando ele está maduro. Ele se curva, porque está tão pesado, o trigo vai se curvando, o pendão não aguenta, e faz isso com ele, ó. Espiritualmente, o que é isso? Quando o verdadeiro crente está crescendo, ele está tão pesado da glória de Deus que ele vai ficando mais humilde, ele vai se curvando, oh glória a Deus, ele vai se curvando, é tanta obra do Espírito, é tanto poder do Espírito que ele vai se curvando para Deus e diz, Senhor, a glória é tua, a glória é tua, a glória é tua, a glória é tua, a honra é tua, o poder é teu, a misericórdia é tua, ele vai se curvando. E o joio? O joio conforme cresce aqui, ó.
O joio, porque o pendão dele é leve. Não tem nada aqui, é igual isopor. Aí, olha só. Aí tá o joio e o trigo. Quem é joio e quem é trigo? Você quer entender quem é na igreja joio e trigo? É fácil saber. É fácil você saber quem é joio e quem é trigo. O trigo está sempre humilde ali, ó, glória a Deus, tudo é de Deus, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. O joio não, é porque eu faço, eu toco bem, eu canto bem, eu prego bem, eu estou fazendo a minha pós em filosofia, meu doutorado em besterol, eu sou um boçal, tudo bem, mas glórias a mim, Deus quando quiser pode me usar. Entendeu? Essa é a grande diferença. Então você sabe quando as obras da carne estão se manifestando. Porque as obras da carne, elas visam glorificar o ser humano, o homem. Você tem vontade de aplaudir o homem, você tem vontade de falar, ai, que benção, como ele canta, como ela canta. E você vê hoje em dia os cantores, né, que foram para a carne, aí você vê que é joio. Porque o trigo, gente, olha, é uma coisa linda, eu gosto de discorrer sobre isso. Mas o trigo, a humildade, ele vai, sabe, ele vai cada vez mais. O caminho daquele que espera em Deus é como a luz do sol que vai brilhando mais e mais até chegar ao meio-dia. Olha que coisa linda, gente. Mas o caminho daquele que despreza a Deus é como a noite sem luar. Sabe, é lindo você ver a palavra de Deus trazer isso para você. E aí você, quando tem isso, você consegue ver as obras da carne, porque há um discernimento, você diz, isso não é de Deus, isso não é espiritual, isso não é. Falsos profetas, também. O discernimento de espírito te diz, ó, isso não vem de mim, sai daí. Aquilo que é de Deus se cumpre, não importa quando. Eu não tenho pressa de que Deus cumpra aquilo que eu profetizei. A profecia dele, se é dele, vai se cumprir. Ponto. Sabe? Ponto. Então eu não quero saber. Agora, eu não tenho que ficar falando, eu sou um profeta de Deus e Deus vai fazer, Deus vai... Não, Deus vai fazer não, a obra é dele. Ele vai fazer o que ele quiser, quando ele quiser, o dia que ele quiser, da forma que ele quiser. Então o discernimento de espírito mostra quem é o falso profeta, quem é o verdadeiro profeta. Deixa eu falar uma coisa sobre você, profeta. Abre parênteses. Uma vez eu ouvi isso de Deus. Eu falei, Deus, como é que eu sei que eu serei um verdadeiro profeta? Quando é que eu sei que aquele homem, aquela mulher é um verdadeiro profeta? E eu tinha uma preocupação muito grande, era bem mais novo ainda, querendo construir, consolidar o meu ministério, e ainda quero, não consolidei ainda, não construí, pelo amor de Deus, não me entendam mal. E de repente Deus falou assim no meu coração, verdadeiros profetas ouvem mais do que falam. Os grandes profetas ouvem mais e só falam na hora certa. Aqueles que falam muito são meninos. Porque nem tudo que eu mostro e falo com meus filhos é para ser dito na mesma hora para os outros. Há um comando. Quando Deus fala com você e você é profeta, ele vai te falar porque ele quer te contar algo, ele quer te expressar algo, ele quer passar para você algo. Mas não necessariamente naquela hora, ele quer que você conte para todo mundo o que ele acabou de dizer. Eu tive a visão agora, irmão. Nossos irmãos pentecostais, passei mais de uma década numa igreja pentecostal. Foi lá que Deus me batizou com fogo, no Espírito Santo. Foi lá que eu comecei a ter visões, falar em variedade de línguas, línguas espirituais e outros dons. Mas uma coisa que a gente entendia. Quem teve visão? Aí você começa a expor. Ei, calma, calma. Nem tudo que Deus me mostra é para eu falar. E tem coisa que Deus vai dizer assim, fala, fala. Então você vai lá e fala. Não há nada que possa enganar a igreja por muito tempo, porque o próprio Senhor denuncia. E se Deus mandar o profeta denunciar, ele vai lá e denuncia. Agora, se Deus falar para você, cala-te. Poxa, mas se tem algo falso, por que Deus não está denunciando? Por que Deus me mostrou e eu não posso falar? Porque Deus quer ensinar algo à igreja. Porque Deus quer ensinar algo ao líder, ao pastor, aos líderes que estão lá, líder da célula, líder da congregação, porque Deus quer mostrar a eles algo e eles não estão vendo. No momento certo, Deus vai falar para você dizer alguma coisa, do contrário, não. Outra coisa, Deus, eu falei, batalha espiritual é um jogo de xadrez, não é o que você quer, não é sinuca, não é totó, bolinho, é xadrez. Você tem que pensar, olhar bem pro tabuleiro. Meu Deus, para onde eu vou jogar? Esse peão joga onde? A torre, olha a torre, a rainha. Olha, calma, você tem muita... Calma, calma, calma. No momento certo, porque Deus tem uma estratégia. Se Deus não está denunciando aquele espírito agora, ele vai denunciar no momento certo.
Falsas igrejas, meu Deus, hein? Já pensou nisso? Existe falsas igrejas, pastor? Como é que eu caracterizo uma falsa igreja? Gente, a igreja é de Cristo. E toda igreja que não é de Cristo, ela é uma falsa igreja. Toda igreja que não prega Cristo, Cristo não é o centro do culto, da adoração, da salvação, da celebração, da alegria, do prazer, da prosperidade. Quando Cristo não é o centro de tudo isso, eu vou dizer para você, olha, essa igreja não é de Cristo, essa igreja é do homem, essa igreja é do fundador. Então você tem que ter discernimento para saber se você está entrando numa falsa igreja. Mas como é que eu sei que é uma falsa? Repito, falsa igreja. Sim, gente, Paulo chama, além de Paulo, o próprio Cristo chama ali em Apocalipse sinagoga de Satanás. Lugar de confusão. Lugar de intriga, lugar de inveja, lugar de moda, lugar de disputa por cargos. O primeiro vício, o segundo vício, o terceiro vício, o quinto vício tesoureiro. O sexto carimbador de coisa nenhuma. O subtroço do subnegócio que ajuda quando falta o obreiro que é auxiliar do primeiro diácono, que é secretário do segundo vice-presidente. Que isso? Nem no governo federal tem tanto cargo assim como as igrejas fazem. Pelo amor de Deus, gente. Isso não é mais hierarquia. Isso é um egocentrismo humano. Isso é o homem querendo aparecer de todas as formas. Então nós temos que discernir em nome de Jesus. Moveres humanos. Olha, cuidado com moveres humanos. Há moveres que são espirituais e há moveres que são humanos. Às vezes a gente fala assim, aquela vigília foi uma bênção, aquele mover. Só que, como falei na aula passada, há moveres psicológicos, emocionais, da emoção, e há moveres que são espirituais. Via de regra, moveres espirituais causam menos barulhos. E eu não estou entrando aqui em doutrina, não estou entrando aqui se o nosso irmão presbiteriano, batista tradicional, em detrimento ao pentecostal, assembleia, nada disso, ok? Eu me acho avivado pentecostal, então vamos devagar. Só estou dizendo que quando você realmente está num mover espiritual genuíno, a tua tendência é se aquietar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. A agitação cai, porque a agitação é coisa do átrio e do santo lugar. No Santo dos Santos é silêncio, no Santo dos Santos é lugar de reclusão, no Santo dos Santos é lugar de temor. Santo dos Santos tem vida e tem morte. Ali está na mesma balança, vida e morte estão no Santo dos Santos. Sabe? Então temos que entender isso de forma profunda e plena. Então, moveres humanos não é difícil não, tá? Moveres humanos é uma coisa que você vai permear isso a vida toda. Porque o mover humano, ele tem a finalidade de te dar o prazer emocional de estar ali naquele dia. E vou ser sincero, o cara fala assim, o culto foi maravilhoso. Tá, eu não quero saber se o culto foi maravilhoso, eu quero saber se o que aconteceu no culto te impactou ao ponto de mudar a sua vida a partir daquele dia. Se o culto maravilhoso não impactou sua vida e você não vai deixar de ser quem você era, então o culto não foi maravilhoso. Ele foi um culto emocionante. Emocionante. É como ir num shopping comprar uma camisa. Você libera serotonina. Oi, que legal, tô feliz, comprei minha camisa, comprei meu sapato, comprei meu perfume. Esse mesmo, fui num Outback, fui jantar, fui comer, fui com a minha esposa, fui com meus filhos, passeei, fui pra... Beleza. Agora, se o culto foi verdadeiramente impactante, você vai para casa em silêncio. Você nem vai falar o culto foi uma benção. Você nem vai dizer, esse culto foi poder. Você nem vai dizer, você vai assim, cabisbaixo. Você vai pensando na vida, tu vai assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Senhor, como é que eu vou chegar a esse nível agora? Você vai impactado com aquilo que Deus fez com você. Porque, na verdade, esses moveres que houve contigo não foi humano, foi mover espiritual. E todo mover espiritual te leva a uma reflexão profunda e genuína. Sabe, é interessante que quando você verdadeiramente está empenhado em Cristo, quando você está realmente imbuído da glória de Deus, na verdade, você quer ficar na sua. É interessante, não sei se acontece com vocês, mas comigo, na verdade, você não quer nem falar muito com as pessoas, você quer ficar na sua. Você fala, meu Deus. Há um temor, é uma glória, é algo muito gostoso, mas ao mesmo tempo você tem um temor de Deus, assim, nunca senti esse temor. Que medo! Se instala um medo, mas entenda, é um medo respeito, não é um medo de eu quero Deus longe de mim, não é um medo que a gente tem do diabo. O medo de Deus é um medo de olhar e falar assim, esse é Deus.
É Jó, eu só o conhecia de ouvir falar. Falei coisas demais. Jó no final, fala assim, no capítulo 42, já falou, falei besteira, falei de coisas que eu nem conhecia. Meu Deus, eu só o conhecia de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. Aí Jó toma um susto. Isso é um mover genuíno espiritual. Esse é um mover que te leva a uma reflexão. Pum! Fala, Jesus. Aí sim eu vou dizer para você que esse é um mover genuíno espiritual. Do contrário, é um mover humano. Visões psicológicas. Oh, meu Deus. Queridos, você tem visão espiritual. E como é que eu sei que é visão espiritual? Porque quem vê não são os olhos. A verdade, o globo ocular são como lentes de máquina fotográfica. O globo ocular, ele é como essa lente aqui, ó. Tá? O globo ocular é como essa lente. Quem faz a foto, na verdade, é a máquina, né? Quem fotografa é a máquina. A máquina é quem filma, a máquina é quem fotografa. Então isso aqui é o nosso globo ocular, perdão. Isso aqui é o nosso cérebro, a nossa alma, a nossa mente. Então o que acontece? Você enxerga com a parte interior. Você vê e enxergar, são coisas diferentes. Você vê com os olhos, mas enxerga com a mente. Você vê com os olhos, mas percebe as coisas aqui. Então, eu posso ver e eu posso enxergar. Quando eu estou no profético de Deus e tenho o profético em mim e as visões se manifestam, eu, na verdade, vejo até melhor quando fecho os meus olhos. Então, o que ocorre aqui é que quando você tem visões psicológicas, na verdade você está sendo ativado pelo seu subconsciente ou pelo seu inconsciente. Há pessoas que me escrevem pedindo ajuda, dizendo, pastor, estou tendo sonhos assim, assim, desse jeito, daquele jeito. Então vamos lá. Alguns sonhos que você tem podem ser proféticos e podem ser de batalha espiritual verdadeiramente. Eu não desprezo nenhum desses sonhos. Mas alguns sonhos eu peço assim, conte mais um pouquinho. E a minha experiência nessa área de libertação, de cura, é que alguns sonhos que nós temos que são pavorosos, esses sonhos também têm muito a ver com conflitos, com situações que estamos passando, decisões difíceis que estamos tomando, separação conjugal, conflito com o marido, com a esposa, medo de ser mandado embora do emprego, dívidas, situações que estão nos ocorrendo. E o que acontece? A nossa mente, só Deus conhece. Só Deus conhece o nosso cérebro, a nossa mente como um todo. E ela tem meios de comunicar com você. E elas comunicam muitas vezes com linguagem parabólica. A nossa mente também ela traz parábolas para nós. Ela gera parábolas. E às vezes parábolas feias, né? Parábola com Fred Krueger, brinquedo assassino, com Satanás. E aí você fica assim, meu Deus. E é claro, dentro disso ocorrem também manifestações espirituais. Eu não estou desprezando as manifestações espirituais, tentando dar a vocês uma visão somente psicológica. Não, até porque eu não sou psicólogo. Minha área é pedagogia com psicopedagogia. Me interesso muito pela questão do aprendizado, da percepção do aprendizado, da construção. Então o que acontece? Mas estudo bastante a área e a matéria porque preciso entender a mente das pessoas a qual estou libertando. Preciso trabalhar na mente delas para entender onde Satanás está trabalhando com a mente delas. Por isso, volto, se inscreva lá no Reconnect em Vida Nova, a gente vai trabalhar muito com isso. E aí o que ocorre? Quando você tem essas percepções que são diferenciadas de um sonho espiritual, você tem que saber discernir. E aí, acordei, tive um sonho, tive uma visão. Quem melhor do que o Espírito Santo para poder dizer para você? Quem melhor do que o Espírito Santo para dizer para você, filho, filha, isso não vem de mim, isso não é espiritual. É você, é a sua mente. Quem ninguém melhor do que o Espírito Santo para até usar um irmão com discernimento para a sua vida e dizer assim, irmão, eu sei que você tem tido sonhos, tem tido visões, mas Deus manda lhe dizer, assim diz o Senhor. Entendeu? Então a gente tem que saber discernir visões psicológicas. Porque vem gente que fala assim, irmão, tive uma visão. Olha só. Vamos lá. Vamos entrar nessa questão, tive uma visão. Queridos, as visões, por mais paralelas que sejam, por mais alusivas, por mais parabólicas, por mais pedagógicas que Deus queira nos dar, sabe, elas têm nexo. Aí o irmão vem assim e fala assim, tive a visão, pastor, uma estrela caía do céu, vinha como um meteoro, e quando chegava perto de mim se transformava numa borboleta. Aí a borboleta, pastor, de repente ela voava como uma águia, pastor. Pastor, de repente a borboleta virava um Satanás e vinha na minha direção e eu corria, pastor. E quando olhava o Satanás, agora era o anjo Miguel. Pô, peraí, irmão, tá confuso.
Isso está parecendo sonho de feijoada, aquela que você bate um pratão meia-noite, 1 da manhã, e sangue de Jesus. Ah, meu irmão, vai dar perturbação, vai dar zica aí na sua cabeça. As profecias de Deus, as visões de Deus, as formas de Deus nos mostrar as coisas, por mais que sejam, num primeiro momento, confusas, são confusas por incapacidade de perceber o que Deus está fazendo. Apocalipse para o João foi a coisa mais confusa do mundo. Poxa, como é que o cara vai ver coisas do futuro, carro de combate? Como é que João vai falar de aviões num tempo que ele não tem avião? Como é que João vai falar de lança-chama, fuzil, se ele não tinha essas armas, tudo ainda era espada? O aspecto militar ainda era muito braçal, muito na flecha. Então ficou confuso para o João ver aquilo tudo, participar daquele evento no futuro para ele. Mas quando nós chegamos agora, a gente vê que não tem confusão. Tem o que? Interpretação, aspectos de interpretação. Num primeiro momento, um sonho, se ele é espiritual, terão aspectos de interpretação que o Espírito Santo vai lhe dar, ou vai usar alguém para te ajudar, ou te dar pela palavra de Deus, por um louvor, fazer você sonhar de novo, ter uma visão, ver um texto bíblico. Ou seja, o Espírito Santo ele é um pedagogo lindo, o Espírito Santo é um professor maravilhoso. Ele vê que você não entendeu uma visão, ele vê que você não entendeu o sonho, ele te leva a uma igreja ou leva o pastor a pregar algo que vai complementar a tua visão. Se mesmo com a mensagem você ainda não compreendeu, você vai ouvir um hino e vai complementar aquela visão. E se ainda você não conseguiu compreender no todo, alguém vai te emprestar um livro e você vai ler o livro e ali o autor vai bater justamente, o Espírito Santo vai fazer de tudo para você compreender a visão, se foi ele quem te deu. Ok? Então nós temos que ter discernimentos de espírito para ver se as nossas visões, até de quem fala para nós que está tendo visão, se elas são visões psicológicas ou visões espirituais. Vede, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também o tempo está próximo. Não os sigais, ok? Queridos, vai deixando o like aí enquanto a gente está dando aula. Deus abençoe a todos vocês. O profético na batalha espiritual. Olha o que ocorre. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava. Quem está dizendo isso aqui é Lucas, o escritor de Atos, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Uau! Quantos crentes seriam enganados por essa moça dentro de uma igreja? Quantas igrejas seriam enganadas por essa moça? Gente, discernimento de espíritos. Vou contar mais uma experiência para vocês de um amigo que vive muito nos montes, homem de oração, profeta muito humilde, simples, simplório mesmo. E um dia Deus mandou ele descer, ele estava em oração. Deus mandou ele descer, ele foi para uma consagração que ele gosta muito, consagração, você sabe, consagração nas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, tem aquelas irmãs de oração, mulheres de Deus, mulheres que oram, mulheres que têm uma vida regrada. Eu falo das que eu conheço, que são para mim, o testemunho que elas passam para mim é esse, mulheres de Deus, regradas no Senhor, buscam, jejum. E ele foi para a consagração, lotada, sexta-feira de manhã, e ele lá atrás, quietinho na dele. De repente, queridos, preste atenção, uma irmã se levantou e começou a profetizar. Profetiza para um, profetiza para outro, e você, Deus está mandando dizer isso. E ele sentado viu um espírito maligno atrás da mulher, como se fosse uma sombra. E tudo que a mulher mexia, do jeito que ela mexia, aquela sombra mexia. E ele parou e falou assim, meu Deus, o que é isso? E ele começou a orar. Ele entrou em oração no Espírito. Lembremos-nos, em oração no Espírito. E ele falou assim, Senhor, não me deixa estar enganado, meu Pai. O que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus, Senhor. Estou vendo aqui, parece um vulto, uma coisa estranha nessa mulher. E o Senhor falou assim, te trouxe aqui para isso mesmo, para denunciar esse espírito que já está aqui há anos profetizando nessa igreja. E aquele pastor ficou incomodado e Deus foi falando com ele, ele foi lá na irmã de oração, foi lá na mesa, falou, aí contou para ela, irmã, está acontecendo isso. A irmã da oração da cadeira da mesa bradou, falou, não, irmão, que é isso, irmão, você está julgando, olha, essa mulher é uma mulher de Deus, ela vem aqui conosco há anos, ela trabalha conosco há anos, é uma mulher de Deus, Deus já cumpriu muita coisa na vida dela, não pode ser dessa forma, o irmão ore melhor, se fosse assim, Deus falaria conosco também. E a irmã se sentiu ofendida porque o meu querido amigo pastor
homem de Deus, profeta de chamado mesmo, Efésios 4:11, um homem chamado para ser profeta, estilo Elias e Eliseu, daquele que entrega na lata. E ela falou assim, olha pastor, fala o seguinte, se o senhor está dizendo que é demônio, vai lá e tira. Para que ela foi falar isso? Falou, amém, irmã. E ele levantou, foi na direção dela. Quando ele faltava aqui 1 metro, 2 metros para chegar na mulher, ela deu um brado, deu um grito, seu desgraçado. O que você veio fazer aqui? Ele só falou assim, cala a boca em nome de Jesus e sai. Ela deu outro grito e desmaiou. Pum, e a igreja? Como assim? Como assim? Como assim? Porque o discernimento de espírito. Foi todo mundo para o inferno? Não. Perderam a salvação? Não, não confunda uma coisa com outra coisa. Mas o que aconteceu? Estavam sendo enganados por um espírito de adivinhação, como este de Paulo, como este que Lucas relata, como este que em Atos 16, 16 a 18, estavam ali falando. Ele falou mentira? Não. Estes que vão anunciando o evangelho são os servos de Deus Altíssimo. O diabo falou mentira? Não. Deus não falou, o diabo não falou mentira. Só que o diabo usa a verdade para nos lançar numa vida falsa, numa vida mentira. Entendem isso? Queridos, vão deixando o like aí, os que chegaram agora, esqueceram, vai tascando o dedinho no like, tá bom? Nos abençoe, ajude o canal. Profético na batalha espiritual. Quais são as 2 estratégias de Satanás? Trazer dúvidas ao que é verdadeiro e dar crédito ao que é falso. Olha como é que é inversão de valores o nome disso aqui, gente. Gente, sem querer entrar no mérito da igreja, sabonete para tirar descarrego? Sabonete com uma unção, purificação espiritual? Tijolo de construção espiritual, querido. Isso aqui não tem nada a ver com construção de templo, não, tá? Antes que alguém diga assim, mas na minha igreja fizemos isso. Tá, eu sei disso. Eu não estou falando da igreja que faz construção do prédio, não. Isso aqui é outra história. Não vou citar o nome da igreja, nem quero entrar nesse nível de debate aqui, não, por favor. Então, vamos lá. Envelope de oferta de 21 dias de Daniel. O que o bendito jejum de Daniel de 21 dias, que é só dele, quem quer saber mais sobre jejum, entra aqui na playlist do CAT, tem 2 vídeos só sobre jejum e oração. O que 21 dias de Daniel, que tem um propósito para ele naqueles dias, tem a ver com envelope de oferta. E os irmãos ungindo a vassoura santa. Olha aqui, os irmãos obreiros passando a unção para a vassoura. Uma vassoura que eu não sei se é R$1.000, brincar aqui com R$1.000, mas venderam as vassouras para os amados irmãos, ovelhas, tadinhas, que estão ali embebidas numa fé, que é uma facilidade também, tem um lado ruim, tem um lado também malicioso, né, que para toda corrupção tem uma malícia, para todo político mal eleito existe um jogo de camisa, existe uma dentadura, existe 10 merrezinhas, existe um churrasquinho. Então, para cada vassoura, para cada tijolinho, para cada sabonete, para cada envelopezinho de Daniel que é entregue, existe um coração malicioso também do outro lado que quer um milagre pagando com a grana. E é de graça que nós recebemos, é de graça que nós damos. Copo com água. E, gente, eu não quero. A minha ideia aqui não é ficar denunciando. Eu tenho um vídeo só para isso, só sobre isso, tá? Top 5 das heresias, feitiçaria na igreja, demônios dentro da igreja, tá tudo aí no meu vídeo, no meu canal. Entra aí que você vai ver. Então eu não vou entrar aqui em denúncia. Eu quero falar para vocês sobre discernimento de espíritos, batalha espiritual, o que está invisível, está na nossa cara escancarada e a gente não consegue enxergar. Pelo amor de Deus, gente. Isso não existe. O reino dos céus não é uma poupança financeira, é uma poupança espiritual. O nosso lucro são almas. O nosso investimento ainda são almas. E quando formos receber um prêmio, galardão, será por causa das almas. Não é porque eu vou dar 1 milhão de dízimo, R$1.000 de dízimo. Porque assim, não depende da quantidade do dízimo que eu dou. Depende para onde vai esse dízimo. O que vai fazer com esse dízimo. O que esse dízimo fará na vida das pessoas. Igreja não é lugar para guardar dinheiro. Desculpe, pastores, eu de repente estou aqui depondo contra algumas ideologias de igreja. Igreja não é lugar para guardar dinheiro. Igreja não é banco. Igreja é lugar para entrar, pagar todos seus ativos, seus passivos, pagar tudo direitinho, para não ficar devendo nada a ninguém. A igreja tem que ter bom testemunho. Acabou o dinheiro, meu irmão. Mês que vem entra de novo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não vai guardar 100 mil, a nossa igreja tem 300 mil guardados. Para quê? Para ficar com o anticristo? Se essa igreja for arrebatada, fica com o anticristo. A não ser que você já saiba quem vai ficar, então já pede o irmão para administrar o dinheiro quando Jesus levar. Sabe, gente? Então vamos entender. A igreja precisa de discernimento de espíritos. Precisamos entender que isso aqui é infantilidade. Isso é infantilidade, gente. Essas coisas aqui são amuletos. Aí, crente aí querendo ficar falando mal porque é idólatra. Irmão, olha só, tem outras formas de idolatrar, tá?
Fica aí burdoando aí os católicos, burdoando aqui, burdoando ali, mas tem muito crente idolatrando cantor, idolatrando pastor e comprando bugiganga. Comprando essas bugigangas que não são espirituais, isso é feitiçaria. Eu já denunciei, na outra aula eu falei sobre isso, olha, feitiçaria. O obreiro ali se jogando na vassoura, o que ele está passando? Suor, CC. Só isso que ele está passando, tem unção ali não. E se estiver passando alguma energia, energia humana dele, eu não quero isso na minha casa não. Eu não quero isso na minha casa não, não quero energia de homem na minha casa não. Eu quero a glória de Deus na minha casa. Está trabalhando com feitiçaria, dando vassoura, pelo amor de Deus, gente. Na Idade Média e Idade Contemporânea, a vassoura passou a ser símbolo, não tô dizendo, mas era um símbolo de bruxas que faziam viagem astral e o pessoal achava que ela estava numa vassoura. Espíritos que se materializavam. Aí o cara vem e diz que vai... Pô, daqui a pouco vão cantar um corinho pra ele. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Mas não é em nome de Jesus, é em nome de Satanás e do grupo de pagode. Aí depois não quer que a igreja seja debochada nas novelas. Aí não quer que... ninguém respeita a igreja. A igreja não se dá o respeito. Satanás está zombando da nossa cara. Satanás zomba da minha cara quando eu levo a minha igreja a fazer isso. Satanás zomba dos evangélicos, zomba dos cristãos, porque isso aqui não é fé, gente. Isso, na verdade, é uma subversão da crença. É uma subversão daquilo que Jesus deixou para nós. Em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos. Em meu nome, você tem autoridade espiritual, na tua casa, manda sair. Você tem autoridade espiritual, pega água, ora a água, que a unção que está sobre você vai para a água, beba. Paulo pegou a roupa de muda, orou, botou lá e os demônios saíram depois que Paulo orou. A mulher pegou no tizit, na franja da roupa de Jesus, chama de orla, né? E quando ela tocou a mulher do fluxo de sangue, Jesus curou aquela mulher, a mulher subtraiu o poder. Quem me tocou? Eu senti virtude sair de mim. Não precisa isso aí, esses subterfúgios. Poder da oração, gente. Então, em nome de Jesus, tenha discernimento de espíritos. Ó, por trás disso tem espíritos malignos, por trás disso tem sombras espirituais, justamente querendo a nossa ignorância. Discernimento é uma arma de guerra, queridos. O que eu preciso? Como é que, fechando a nossa aula aqui, como é que eu chego a esse nível, como é que, pastor, eu chego a esse nível de interação? Tá aqui, alguns pontos que eu entendi que são mais importantes para você. Vamos lá, oração em meditação. O que é oração em meditação? Antes que alguém me venha com a ideia errada, com a ideologia de que eu estou falando de meditação tântrica, meditação hinduísta, não estou falando, não estou me referindo a isso. Meditar é um conceito amplo, por favor. Oração e meditação, querido, é a oração contemplativa. Nós oramos como? Como é que crente evangélico ora? Deus Pai amado, olha aí teu povo, meu Pai, eu sinto a tua glória neste lugar. Ah, Pai! Aí o crente começa a pregar para Jesus. Jesus, lá na tua palavra, em Josué, no capítulo 1, tu dizes assim a Josué, como se Deus não lembrasse o que ele falou para Josué, como se Deus não conhecesse a Bíblia que ele ordenou que fosse escrita. Senhor, a tua palavra. Uma coisa é intercessão profética, outra coisa é o cara ficar gastando tempo contando a Bíblia para Deus. Só tá ele, Deus. Aí o crente começa, meu Deus amado, e oh Deus, você sabe o que é isso aí na verdade? Fazer uma leitura psicológica da pessoa. Necessidade de se abrir, necessidade de falar, necessidade de expressar, mas às vezes é uma metralhadora giratória que nem sabe mais o que orou. Se lembra, irmão, o que você... lá, há 5 minutos atrás você orou sobre o que mesmo? O que você pediu? Não lembra. Não lembra. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Sabe, a oração contemplativa é aquela oração que você aquieta e conversa com Deus. Conversa com Deus com calma, com paz. Como se você estivesse falando com alguém que você ama e você ama a Deus. Fala com o Espírito Santo como se fosse alguém que está sentado, como se fosse a tua esposa, teu marido, a tua namorada, teu noivo, tua avó, teu tio, tua tia, aquela pessoa que você ama e tem prazer de bater um papo com ela. Fala com Deus assim. Sabe, chama a Deus e fala, Senhor, eu estou aqui, mas meu coração está tão, Senhor, tão chateado. Poxa vida. Aí você vai dizer, isso não é oração. Claro que é oração. Pelo amor, deixa de ser religioso, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai do Universo, ó Pai de Júpiter, Pai de Saturno, Pai, ó Deus do Sol, da Lua, dos 5... Stop, please. Para de falar com Deus assim. Joga essa religiosidade fora. Tira essa capa de crente.
Paizinho. Jesus escandalizou os fariseus porque ele falou Abba Pai. Por quê? Papaizinho, como assim Abba Pai? Falta de respeito com Deus chamar de Abba Pai? Cheguemos-nos, pois, com ousadia, pelo novo e vivo caminho, pelo véu, pelo sangue, pela sua carne. Cheguemos lá confiadamente. Poxa vida, chega confiadamente nele. Paizinho querido, tô chateado, poxa, tô tão abatido. Sabe, eu sei que talvez eu não merecia, mas eu esperava receber aquela bênção. Ah, meu coração tá magoado. Gente, um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. É isso que Deus quer, relacionamento. Deus não quer um maluco pentecostal, mega plus, hiper. Eu já fui assim, querido. Eu tô falando porque, ó, com céu, eu andei e perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. É isso, a gente fica dentro da igreja e não sabe falar com Deus. Vamos lá. Então, gente, primeiro, oração e meditação. Fale com Deus como se estivesse falando com seu amigo. Seu amigo. Tem uma música aqui no meu canal, lá em playlist de música. Procure Amigo de Deus. É uma das minhas músicas preferidas. É minha música. Eu amo essa música. É a música do último. É a última música do meu primeiro CD. E engraçado, todos os profetas gostam dela. Ah, eu gosto daquela. Olha, eu já notei que só os profetas gostam dela. Porque eu falo da amizade do homem com Deus. Busca de conhecimento, experiência espiritual. Gente, você tem que buscar o conhecimento de Deus. Olha bem, existe o conhecimento humano, ó. Existe o conhecimento legal, vida diária de Jesus, que livro bacana. Aqui eu aprendo como é que era a vida naquele tempo. Aqui eu entendo como as pessoas comiam, o que elas comiam. Olha, examinar as escrituras é um trabalho de exegese do período interbíblico. Aqui eu consigo entender o grego, o hebraico. Bacana. Isso aqui é um estudo técnico, humano, pedagógico. Agora eu estou falando de busca de conhecimento e experiências com Deus. É você chegar e falar assim, Deus, eu quero ter experiências contigo. Quero ouvir tua voz. E eu quero que seja inconfundível. E Deus vai te dar experiências. Deus vai te dar capacitação para entender, compreender. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar a ouvir a voz dele. Ele vai te ensinar a ter experiência. Ele vai botar você para lutar com o diabo. Como assim? Se ele tiver que te preparar para guerrear, ele vai colocar. Ele me colocou lá no iniciozinho. Tomei um susto, meu Deus, fiquei 3 dias sem dormir. Mas sabe, é assim que Deus trabalha. Ele fala assim, eu estou do teu lado. Eu estou contigo, não tenha medo. Não te espantes, sou teu Deus. Não te assombres. Se passares pelo fogo, chama alguma arderá em você. Se passares pela água, não te afogará. Então é assim que funciona, ok? Meus cachorrinhos dando sinal. Separação psicossocial. O que é isso, gente? O que é separação psicossocial? Eu sei que a palavra parece bonita, é técnica, mas eu preciso dizer preparação psicossocial. Muita gente ao seu redor. A separação significa você, gente, estou separado para Deus por um tempo. Preciso estar um pouco longe de vocês para ficar perto de Deus, ok? Jejum biofisiológico. Comida. Estou fazendo jejum de novela, isso é propósito. Estou fazendo jejum de Coca-Cola, isso é propósito. Jejum é você não comer, não beber, não ficar dando nome para o que bebe e que deixa de comer, ok? O jejum biofisiológico é para enfraquecer sua carne, enfraquecer a sua questão humana e fortalecer a sua parte espiritual. Então você precisa desse jejum biofisiológico. É claro, assista também meus vídeos sobre jejum e oração, que eu explico aqui como você deve fazer, a maneira. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua compreensão física, cada um tem sua capacidade, tem momento de trabalho, então você precisa fazer um jejum de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua capacidade. Por fim, autoanálise psíquica e espiritual. O que é isso, pastor? Autoanálise psíquica e espiritual. Muitas pessoas fazem autoavaliação. Aprendi isso com meu amigo, psicólogo Bispo Jaime. A avaliação é você dar nota. Você quando faz uma avaliação, você está avaliando nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, então faça uma análise. Analise você. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Veja se há em mim algum caminho mau, Deus. Veja se há em mim algum caminho mau. E se tiver, me ajuda, me dá um toque. Eu preciso me analisar. Quem sou eu? Quando Paulo fala sobre a ceia, ele fala assim, o homem examine-se a si mesmo antes de participar do corpo. Olha para você. Olha para você e consiga ver o lado bom e ruim que você tem, as coisas boas e as suas fragilidades. Procure em Deus a sua análise psíquica, como é que eu estou me comportando mentalmente e como é que eu estou me comportando espiritualmente. Quem eu sou espiritualmente, o que eu estou produzindo espiritualmente. Quando você entender essas nuances da sua vida,
com certeza, você vai começar a ter um crescimento espiritual, um crescimento pessoal, um crescimento em amadurecimento, onde você vai ter a capacidade de falar assim: Deus, tem algumas coisas na minha vida que estão fragilizadas e eu preciso melhorar. Então me ajude a ser alguém melhor. Me ajude a caminhar. Coloca alguém na minha vida para me ajudar, para me discipular. Não tenha medo nem vergonha de pedir. Peça a Deus, eu quero alguém que possa me discipular e me ajudar. Ok, queridos? Então, em nome de Jesus, discernimento é a grande arma de batalha espiritual. Para você saber, para você conhecer, para você saber o que está por trás, é necessário que você tenha esse discernimento. É necessário que você saiba o que está ocorrendo ao seu redor. É necessário que você entenda que você precisa identificar o invisível, saber o que está escuro, nas sombras, o que está te atacando. Mas não adianta você querer para esse nível de batalha lá em cima. Primeiro, comece no nível de interiorização. Comece no nível onde você entende como Deus trabalha, entende como Deus fala, entende como Deus projeta a voz dele, o que ele é, como ele faz. Entenda como Deus opera na tua vida. E com certeza o Senhor vai trabalhar de uma maneira tal que esse discernimento de espírito virá sobre você. E sem discernimento de espírito eu não posso dizer para você te apoiar. Vai lá, guerreiro, vai lá, guerreiro. Não. Batalha espiritual é uma coisa, libertação é outra. A libertação está dentro de batalha espiritual está dentro de guerra espiritual. Então, para eu falar de libertação, muita gente vai para libertação. Não posso falar de libertação sem antes falar da batalha espiritual. Preciso que você entenda o que é batalha espiritual. E o discernimento de espíritos é arma infalível, é arma poderosa, é arma para você desmontar as fortalezas de Satanás, porque você passa a saber o que ele está fazendo, tá bom? Deus abençoe vocês, terminamos a nossa aula aqui de hoje, deixa seu like, aleluia, muito obrigado, chegamos a quase 500, 450 alunos ao vivo, Deus abençoe vocês, gratidão pela vida de vocês, compartilhe, se inscreva no canal, ative aí as notificações, tá bom? E você que quer comprar o livro em PDF ou físico, quer se inscrever no curso, até a aula 10 eu inscrevo. Depois da aula 10, queridos, não tem mais como inscrever, porque vai ficar muito complicado a questão do curso, tá bom? Mas você pode pedir. Se inscreva também no Reconnect Nova Vida, nós vamos encher de vídeos lá, vídeos que vão abençoar a tua vida, teus comportamentos, tuas amizades, tua forma de trabalhar, tua forma de ver o mundo, e Deus vai te abençoar de forma tremenda através disso. E os nossos livros em PDF, aqueles que têm comprado, sabe o que Deus tem feito. Um abraço aí para Santa Catarina, um abraço para o Brasil todo, um abraço para todos vocês, Deus continue abençoando, fiquem na paz do Senhor Jesus, Shalom, queridos pais.